Tudo se inicia quando Renata recebe a notícia que tanto esperava: encontraram Jerônimo. Emocionada, ela agradeceu a Deus pela moça que o havia achado. Carlos, com a voz cheia de alívio, disse que ia passar o telefone para que Jerônimo pudesse ouvir a voz dela. Com lágrimas nos olhos, Renata começou a falar com ele. Pediu, com o coração apertado, que ele despertasse, porque ela o esperava. Disse que agora ele podia ficar perto dos filhos, e entre soluços, implorou para que ele não fosse embora, pois, se ele se fosse, uma parte dela iria junto. Jerônimo, ainda fraco, começou a dar sinais de que estava ouvindo. Com esforço, murmurou que queria estar sempre ao lado de Renata. Todos ao redor se encheram de alegria, e Renata não conseguia conter a felicidade por saber que ele estava vivo e reagindo. Enquanto isso, a polícia interrogava a empregada de Augusto. Nervosa, ela disse não saber onde o patrão estava. Escondido por perto, o capataz observava tudo em silêncio. A jovem então sugeriu que talvez o capataz soubesse do paradeiro de Augusto, já que ele tinha ido pegar algumas coisas para ele. Em outra cena, Augusto aparecia dentro de um barco. Com uma expressão determinada, ele afiava uma espada e dizia para si mesmo que ninguém jamais o encontraria, muito menos em águas internacionais, onde acreditava estar seguro. Na casa de Sabina, Jerônimo abriu os olhos e com voz fraca, disse que queria ver Renata. Ela mal conseguia conter a emoção. Ao ouvir sua voz, ele quis saber onde ela estava. Renata respondeu que estava no México, mas que voltaria naquele mesmo dia para encontrá-lo. Com um sorriso entre as lágrimas, disse que estava doida para encher ele de beijos e declarar todo o seu amor. Ela pediu para falar com Carlos e perguntou como fazia para chegar à casa de Sabina. Carlos explicou que ela deveria ir até o aeroporto, e de lá, ele passaria as coordenadas. Depois, sugeriu que se Sabina permitisse levar Jerônimo para a Fazenda Bonita, o melhor seria todos se encontrarem por lá. Renata achou a ideia maravilhosa. Depois da ligação, Renata abraçou Gonçalo e Regina com força e agradeceu, mais uma vez, a Deus por ter Jerônimo de volta. Adriana também comemorava, emocionada com a alegria da amiga. Na Cruz de Amor, o capataz de Augusto era pressionado pelos policiais. Ele contou que o patrão tinha pedido algumas roupas, mas disse que não sabia para onde ele tinha ido. Os agentes alertaram que se ele soubesse de algo e escondesse, poderia ser cúmplice e se complicar com a justiça. Enquanto isso, Carlos conversava com Sabina e perguntava se já podiam levar Jerônimo para casa. Mas Sabina achava melhor esperar, já que ele ainda estava se recuperando. Jerônimo, então, quis saber como tinha ido parar ali. Lázaro explicou que Sabina tinha visto quando alguns homens o jogaram de um barranco. Perguntou se o patrão lembrava de algo. Jerônimo disse que sim. Lembrou que Saul o abordou no mercado e o convidou para conversar perto da igreja. Os dois saíram de carro, mas, ao chegarem ao local, os homens de Augusto o renderam. Ele recordava apenas vagamente de ser agredido por eles antes de apagar. E disse que depois disso, era tudo o que conseguia se lembrar. Sabina confirmou que viu quando jogaram Jerônimo do barranco e acreditavam que ele estivesse morto. Carlos ficou revoltado, e Lázaro avisou que era muito importante Renata não contar nada a ninguém, porque apenas com todos achando que Jerônimo havia morrido é que teriam chance de prender os criminosos. Na cidade, Honório e Matias ligaram para Gonçalo. O cunhado contou que Germano tinha dito que Fina esteve no apartamento que ele alugou, mas, no dia seguinte, já tinha desaparecido. Gonçalo comentou que ela era como um rato fugindo.
Honório disse que logo a encontrariam, ainda mais agora sabendo que Roberta era aliada dela. Gonçalo concordou, e comentou que precisava voltar para ajudar Renata. Honório disse estar muito feliz com a notícia sobre Jerônimo, e Matias também comemorou o fracasso do plano de Augusto. Em seguida, Gonçalo entrou na sala e contou a Renata que Honório e Matias estavam radiantes por ela. Regina interrompeu dizendo que Carlos ligou novamente, pedindo segredo absoluto. Renata então explicou que não poderia mais ir com eles ao banco, pois precisava ver Jerônimo. Regina quis saber se podiam remarcar, porque queria acompanhar Renata. Mas Gonçalo disse que era impossível, pois estavam prestes a descobrir a ligação entre Roberta e Fina, e não podiam perder tempo. Ainda assim, Regina insistiu, dizendo que não queria deixar a filha sozinha. Adriana então se ofereceu para ir com Renata, e todas concordaram que seria melhor assim. Na Fazenda Bonita, Matilde falava ao telefone com Carlos, enquanto Manuela escutava com atenção. Matilde, cheia de emoção, dizia que estava imensamente feliz por saber que Jerônimo estava vivo, e prometeu guardar segredo. Pediu que Carlos desse um beijo no patrão em nome de todos. As duas se abraçaram, e logo Karina chegou com uma notícia que deixou todas em êxtase. Depois de tantos anos esperando, ela finalmente estava grávida. A emoção tomou conta da casa, e juntas, celebraram mais um milagre. Alzira se encontrou com Medeiros, visivelmente aflita. Queria saber onde estava Augusto. Ele respondeu, com um tom firme, que ela não o encontraria tão cedo, pois ele estava bem longe dali. Alzira insistiu, pedindo que ele dissesse o paradeiro do patrão, dizendo que precisava daquela pensão prometida para cuidar dos filhos. Medeiros, então, contou que Augusto estava num barco, navegando por aí, mas garantiu que se ele ligasse, falaria sobre ela. Quando se despediu, Alzira já estava pronta para ir embora, mas Medeiros, sorrindo, a convidou para tomar algo mais tarde. Ela hesitou por um instante, se lembrando do aviso de Lázaro para não se expor, pois ele tinha um plano. Mesmo assim, com um olhar decidido, Alzira aceitou o convite. Na Fazenda Bonita, Aníbal e Alisson pediram a Manuela que os deixasse ir buscar Renata. Ela hesitou, preocupada com a estrada, mas Aníbal garantiu que iria com calma. Depois de pensar um pouco, Manuela acabou cedendo, e os dois partiram com esperança no olhar. Na mansão, Adriana chegou com sua mala, pronta para a viagem com Renata. Ela comentou que Renata parecia tensa. A jovem explicou que não estava conseguindo falar com Marina. Adriana aconselhou que tentasse novamente mais tarde, e perguntou se ela tinha separado o passaporte. Renata ficou nervosa, dizendo que não lembrava. Regina, percebendo a ansiedade da filha, se ofereceu para ir buscá-lo no quarto. Logo em seguida, Roberta apareceu e quis saber para onde estavam indo. Adriana respondeu, sem dar muitos detalhes, que não era da conta dela. Roberta insinuou que Renata já havia contado tudo para os pais sobre Augusto, mas Renata a tranquilizou dizendo que eles não iriam confrontá-la. Roberta comentou que a irmã era sempre tão boazinha. Mas Renata explicou que aquilo não era bondade, e sim uma questão de justiça. Adriana cortou a conversa, dizendo que era hora de partirem, e as duas saíram apressadas. Pouco depois, Regina apareceu correndo com o passaporte nas mãos. Roberta quis saber para onde a irmã estava indo, e Regina respondeu que era atrás da felicidade que tanto merecia. Antes de sair, lembrou Roberta de que precisariam ir ao banco naquela tarde para assinar os papéis da herança. Assim que ficou sozinha, Roberta sorriu e murmurou que finalmente teria o dinheiro que precisava para sumir dali.
Na empresa, Gonçalo conversava com Matias e Honório. Contou que esperava que o plano deles funcionasse. Honório perguntou, com preocupação, o que aconteceria se desse errado. Gonçalo respondeu com firmeza que se isso ocorresse, o dinheiro estaria perdido, e Fina e Roberta sairiam vitoriosas mais uma vez. Enquanto isso, na mansão, Roberta falava ao telefone com Augusto. Contou que Renata tinha saído de casa levando uma mala, e não sabia para onde foi. Augusto desconfiou que ela pudesse ter voltado para a fazenda. Roberta concordou que era possível, mas aproveitou para dizer que Renata descobriu, por Serena, sobre o caso deles dois. Augusto ficou alarmado e perguntou se ela tinha negado tudo. Roberta confirmou, mas disse que Renata não acreditou. Augusto insistiu, ela precisava convencer a irmã de que era mentira. De forma alguma, Renata podia pensar que havia algo entre eles. Nesse mesmo momento, Renata conseguiu finalmente falar com Marina. A médica explicou que não atendeu antes porque estava com uma paciente. Renata ficou surpresa, pois achava que Marina não estava mais trabalhando. Marina disse que mesmo afastada, não poderia deixar aquela pessoa sem atendimento. Então Renata contou a novidade, encontraram Jerônimo e ele está vivo. Marina se emocionou, e Renata contou que já estava no aeroporto, indo para o povoado. Marina pediu para ir junto, e Renata, com carinho, disse que não se importava. As duas combinaram de se encontrar lá. Assim que desligou, Marina olhou para o céu e agradeceu a Deus. Na casa de Sabina, Jerônimo conversava com ela, agradecido por tudo. Disse que nunca esqueceria que ela salvou sua vida. Sabina, com os olhos marejados, disse que sua maior alegria era vê-lo bem, e que a justiça precisava ser feita. Jerônimo afirmou que tentaria descrever todos os homens envolvidos, mesmo com a mente ainda confusa. Carlos, atento, perguntou o que ele estava confundindo. Jerônimo revelou que tinha dúvidas, achava que não era Marina quem esperava um filho dele, mas sim Renata. Carlos, surpreso, confirmou, Jerônimo não estava enganado. Renata realmente estava grávida. A revelação deixou Jerônimo atônito. Carlos explicou que ela soube da gravidez justamente no dia em que achou que ele havia fugido com Marina. Jerônimo não entendeu por que Renata pensou isso. Carlos começou a contar, no dia do casamento, Jerônimo não apareceu. Matias e Lázaro o viram no mercado, depois Marina também o viu. No dia seguinte, Saul chegou dizendo que ele tinha embarcado com Marina e deixado todos para trás. Jerônimo ficou em silêncio, pensativo. Enquanto isso, Augusto estava ao telefone. Com olhar atento, dava ordens para que a pessoa ficasse no local combinado e o informasse sobre qualquer novidade. Assim que desligou, falou em voz baixa que nunca desejou uma mulher como deseja Renata. No banco, Luciana se aproximou de Roberta. Confirmou que ela e a filha de Regina eram, de fato, a mesma pessoa, e entregou os papéis da herança para assinatura. Após assinar, Roberta recebeu o cheque e disse, com um sorriso de vitória, que agora sim era milionária. Gonçalo perguntou se ela gostava de ser. Roberta respondeu com firmeza que nunca se sentiu tão feliz. Regina apenas observava, sem dizer nada. Fina se encontrou discretamente com um homem e foi direta, ao perguntar se ele havia feito o que ela pediu. O homem, sério, confirmou que sim e entregou-lhe uma arma. Com os olhos frios e firmes, Fina segurou o objeto com firmeza e, sem hesitar, disse que havia chegado o momento da sua vingança final. Nada mais a impediria de fazer o que tinha planejado há muito tempo.
No banco, Gonçalo sugeriu a Roberta que investisse o dinheiro com a equipe de finanças da empresa. Mas Roberta recusou com gentileza, explicando que preferia agir por conta própria. Luciana então ofereceu a ela a possibilidade de abrir uma conta ali mesmo, e Roberta aceitou. Regina quis saber se ela tinha alguma compra urgente em mente, e Roberta contou que queria comprar um apartamento para morar sozinha. Luciana explicou que o saque só seria permitido no dia seguinte ao seu aniversário. Mesmo contrariada, Roberta disse que entenderia. Na Fazenda Bonita, Manuela conversava com Alzira e Carina sobre o paradeiro de Augusto. Ela acreditava que precisavam contar à polícia que ele estava em um barco. Mas Alzira logo interrompeu, dizendo que não podiam revelar isso, pois Medeiros saberia que foi ela quem falou, e depois não diria mais nada. Carina concordou, achando arriscado. Manuela insistiu que essa podia ser a oportunidade de capturarem Augusto. Ainda assim, Alzira queria saber o que de fato aconteceu com Ezequiel. Matilde tentou acalmar os ânimos, prometendo que encontrariam uma saída. Enquanto isso, no carro, Alisson conversava com Aníbal. Disse que achava melhor os dois ficarem na fazenda, mas Aníbal estava em dúvida. Não sabia se seria bem-vindo depois de tudo que o pai havia feito. Alisson, no entanto, deixou claro que não queria se afastar dele. Com carinho, Aníbal garantiu que não iria embora. Se não conseguisse emprego ali, procuraria em outro lugar, mas jamais deixaria o bairro de Guadalupe. Na casa paroquial, o padre desligou o telefone com Marina e parecia pensativo. Antônio entrou e perguntou o que tinha acontecido. O sacerdote contou que Jerônimo havia sido encontrado, e Marina já estava a caminho. Provavelmente Renata também. Antônio estranhou a expressão do padre e quis saber o motivo de tanta preocupação. O padre respondeu, preocupado, que tanto Marina quanto Renata estavam grávidas de Jerônimo. Embora fosse algo comum hoje em dia, ele temia como isso se desenrolaria. Em outro canto, Roberta contou à mãe que agora era oficialmente reconhecida como filha de Regina. Mostrou o cheque nas mãos com um sorriso orgulhoso. Fina ficou surpresa ao ver quanto dinheiro havia acumulado ao longo dos anos. Com entusiasmo, disse que em breve as duas poderiam ir para a Suíça e depois rodar o mundo. Roberta, firme, avisou que as coisas mudariam entre elas. Não aceitaria mais ser manipulada. Fina disfarçou e disse que compreendia, admitindo que a filha estava madura. O cheque era a prova disso. No aeroporto, Renata e Adriana chegaram e logo foram recebidas por Alisson e Aníbal. Os quatro se cumprimentaram com carinho. Renata agradeceu por eles terem ido buscá-la e perguntou se Jerônimo já estava na fazenda. Aníbal respondeu que não, que ele ainda estava com Sabina. Renata então disse que ligaria para Carlos para saber o endereço. Aníbal sorriu e disse que não se preocupasse, pois a levaria aonde quisesse. Na casa de Sabina, Jerônimo se sentia melhor e pediu para tomar um banho antes de ver Renata. Disse que não queria que ela ouvisse daquele jeito. Perguntou a Carlos se já havia notícias dela, e ele respondeu que ainda não, mas que devia estar chegando ao aeroporto. Jerônimo então pediu que ligasse para ela, pois queria ouvir sua voz naquele instante. No portão do aeroporto, Renata estava sendo observada discretamente. Do outro lado da cidade, Augusto recebeu uma ligação confirmando que ela havia desembarcado. Com um sorriso cruel, disse que a pessoa sabia exatamente o que fazer e que erros não seriam tolerados. Ao desligar, afirmou para si mesmo que seu caminho estava finalmente livre para o que vinha planejando. Já na estrada,
Renata elogiava Aníbal pela forma tranquila como dirigia. Nesse momento, recebeu uma ligação de Carlos, que perguntou onde ela estava. Renata contou que já estava a caminho da fazenda e pediu o endereço da casa de Sabina. Carlos explicou que ainda estavam longe, mas ela disse que não se importava. Jerônimo pediu para falar com ela. Com emoção na voz, disse que estava com saudade e que queria encher ela de beijos. Renata respondeu que logo estariam juntos e celebrou o fato de que seriam pais. De repente, um carro cruzou na frente deles. Aníbal tentou frear e desviar, mas não teve tempo. Homens armados desceram atirando, assustando todos no carro. Em meio aos gritos, Renata foi arrancada do banco e apagada com um golpe. Rapidamente, foi levada para outro veículo pelos sequestradores. Aníbal ainda tentou reagir, mas foi atingido. Adriana e Alison ficaram desesperadas, gritando por ajuda enquanto viam o carro com Renata desaparecer. Na casa de Sabina, Jerônimo, de repente, sentiu algo estranho. Disse a Carlos que tinha escutado gritos ao fundo durante a ligação. Pediu para o amigo verificar o que estava acontecendo. Carlos tentou ligar novamente para Renata, mas não obteve resposta. Jerônimo, aflito, pediu que ele insistisse. Tinha certeza de que algo muito ruim havia acontecido. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.